Será que colocar o seu filho de castigo realmente funciona? Eu acho que não. Vamos trocar essa ideia? Prazer, eu sou o Caio Ritt, eu falo sobre paternidade, falo sobre o meu livro de paternidade que eu estou lançando no próximo ano, falo também aqui sobre disciplina positiva e trago aqui, sem ser aquele guruzão chato de falar, você tá errado, eu tô certo. Não, aqui a gente bate um papo justamente para você comentar aí o que você acha e assim a gente vai evoluindo, porque educar um filho é transformar o mundo num mundo melhor, não é verdade? E aí, falando um pouquinho sobre esse assunto, esse negócio de castigar o filho, né? Quando o filho acontece alguma coisa, vamos criar uma cena aqui. Você tá na mesa de jantar, tá a sua família e tudo mais, vocês estão comendo e de repente o seu filho faz alguma coisa que você não gosta. Você chama a atenção dele e aí ele faz de novo, ele repete. E aí você fala de novo para ele parar com aquilo, e aí de repente ele vai lá e faz de novo, meio que te testa ali até onde ele pode chegar, e você já está cansado, teve um dia, cheio de coisa, e aí você de repente fala assim, vai pro seu quarto agora, e depois você vai pensar no que você fez, e depois você volta pra mesa. A gente sabe que muitos pais gostam de fazer isso, e até porque foram criados dessa maneira também. Como eu disse, aqui não tem certo, não tem errado. O que eu quero dizer para você é que quando você manda essa criança para o quarto dela pensar, que essa criança, ela não vai chegar lá e vai ficar pensando, o que será que eu fiz e tal. Não, eu acho que é muito mais fácil você explicar o porquê que você tá bravo, o porquê você ficou chateado. Então vamos supor que ele estava jogando comida na mesa e você disse que não podia. Ele continuou jogando comida na mesa e você disse que não podia. E aí quando ele jogou de novo, você pegou e falou para ele ir para o quarto dele. O que talvez seria interessante você fazer nesse momento? Lembrando que nós somos os adultos e eles são as crianças. Eles estão começando a se movimentar nesse mundo louco, né? Então eles estão testando as coisas, eles estão conhecendo as coisas, estão conhecendo até as nossas atitudes, a nossa forma de falar com eles. Então, nesse momento, o que você poderia fazer, não o que você deve fazer, mas o que você poderia fazer é explicar para ele o porquê que aquilo ali é feio, o porquê que aquilo ali não é legal. Então, por exemplo, Fernando, vou dar o nome do meu filho. Fernando, não faça isso, filho. Você tá vendo? Você tá sujando toda a mesa. Depois a gente vai precisar pegar, vai precisar limpar. E, cara, a gente não quer ter esse trabalho. Tá todo mundo cansado aqui. Por que a gente já não come? Você vê o papai fazendo isso? Você vê a mamãe fazendo isso? Não é uma coisa legal, é uma coisa feia. Então eu espero que você não faça de novo. É uma forma de você orientar. Lembrando sempre, tá? Papai e mamãe, nós somos orientadores. E quando você pede para essa criança ir para longe, né? Vai para o seu quarto, o que a criança está entendendo? Que ela está sendo isolada. Né? Isso ela entende, ela fala, tô aqui isolado, sendo que às vezes ela tá pedindo atenção para você. Então muitas vezes o que a gente precisa fazer como adultos, como pais, é entender qual que é a necessidade, aliás, do seu filho naquele momento. De repente ele tá chamando a sua atenção por alguma coisa, talvez ele esteja querendo te falar alguma coisa que você não entendeu. E eu não tô falando aqui para você ser permissivo, isso não é ser permissivo. Você vai direcionar, vai orientar o seu filho dizendo que não pode fazer aquilo. Mas quando você afasta ele, isso não é legal. O legal é você aproximar. O que ele precisa entender? Ele precisa confiar em você a ponto de quando ele fizer alguma coisa errada, ele voltar e falar com você. Porque você vai acolher ele, vai dar um abraço, vai dar um beijo, vai explicar o que está acontecendo. Para quando ele tiver uma decisão de repente lá na frente, que ele tomar uma decisão errada, ele não fique com medo de ser isolado pela própria família dentro do quarto. Eu sei que é mais fácil a gente repetir o que a gente teve na infância, né? E na infância, nossa infância, se você tem aí perto da minha idade, provavelmente foi assim. E se você é mais velho do que eu, talvez tenha sido muito pior. Então, às vezes a gente repetir isso é porque tá gravado lá no nosso consciente, né? No subconsciente. Então, de repente a gente faz as mesmas coisas porque nós fomos criados desse jeito e não morremos, né? Muita gente fala sobre isso. Eu fui criado assim e não morri, não. Beleza. Mas isso não é legal. O mais legal é que você se aproxime do seu filho cada vez mais, na minha concepção, no meu entendimento de vida. E por isso que eu trouxe esse papo aqui pra gente conversar. Então, de repente, você abraça seu filho e fala assim, filho, você tá vendo que você tá sujando? Agora vai dar um maior trabalho pra gente limpar. Você vai ter que me ajudar, cara, porque eu realmente estou cansado e você vai ver como que é difícil ter que ficar limpando isso, sendo que é feio. Você já viu o papai fazendo, a mamãe fazendo isso, ele vai falar que não. Então primeiro você acalma o seu filho para depois você seguir com a orientação. Porque quando você estiver bravo também na vida, você também não quer receber uma orientação e ficar tranquilo. Você precisa primeiro acalmar. Então pense sempre nisso, acalme seu filho,
troque ideia, oriente e nunca afaste o seu filho de você. Sempre aproxime ele, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal. Tá sendo um prazer fazer esse tipo de conteúdo. Adoro falar sobre paternidade, sobre educação dos nossos filhos. Lembrando que eu não sou o certo. Você não é o certo, eu não sou o errado. Você não é o errado, mas a gente pode entrar num consenso. Se você concorda ou não, já comenta aqui também e encaminha esse vídeo para alguém. Você pode ter percebido que esse canal aqui é novo e eu tô trazendo muito conteúdo legal a partir de agora, tá bom? Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima.